Muito bem, Nair Vieira. E aí, Pamela Magalhães, Fernanda Ciffer, Sandro Bernieri, sempre na área, Sheila Gomes Secom, Patrícia Guts, estamos na Rufum Rodrigues, Oswaldo David, primeira vez, Suela Leite, Jean Jorge, já sabia o nome do Junior Staff, Margarete Nova, Soraya Blumer, então passa a noite inteira lendo os nomes. E depois a gente encerra a aula e dá uma boa noite. Maria Camargos também já está conosco há muito tempo. Diesel, os trabalhos, então. Tarcísio Teixeira, doutor Tarcísio. Rick Stutzler é o nosso... E isso é o Carlos Stulzer, que inventou Tali. Bora lascar o... Olá. Tabita Fe... Hilda Adams, são... Temos esse bate-papo, esse encontro aqui, e nós vamos trabalhar, para quem já é do clube, nós já conversamos um pouco na última semana, na última segunda-feira, nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente a partir de hoje no clube, tá? Eu vou pegar e vou dedicar um tempo maior ao clube, e nós vamos fazer um trabalho mais intenso, tá? O que é um trabalho mais intenso? Nós vamos ir um pouco além das aulas de segunda-feira. Nós vamos ter trabalhos semanais. A aula de segunda-feira vai ser a aula de direcionamento, de orientação, mas nós vamos mergulhar a semana inteira no clube, tá? E isso não é para mim, isso é para vocês. Eu realmente quero que os próximos 90 dias, estamos no início, hoje é a primeira segunda-feira de julho, então julho, agosto e setembro, que esses 3 meses sejam um período de completa renovação da percepção de vida, da percepção de mundo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar essa... Para quem está chegando agora, Mônica também é nova, chegando hoje. Carlos Barros, Rio Grande do Sul. Quem é de Carlos Barros? Coronel Barros. A Luciana Schroeder. Jefferson é de Natal. Ana Carla de Brito. Muito bem. Curitiba. Marcelo Frigo. De duas formas, tá? A gente tem material gravado, que são séries que a gente já fez, e a gente vai ter essas aulas ao vivo. Nessas aulas ao vivo, nos próximos 90 dias, nós vamos trabalhar conteúdos, temas específicos. E nós vamos esgotar esses temas. Por exemplo, nós vamos trabalhar aceitação. Então, nenhum mentorado, nenhum aluno pode ter qualquer dúvida sobre o que é aceitação. O que é a aceitação? Por que a aceitação é importante? Mas não só saber os conceitos, você tem que trazer isso para a vida prática, porque os resultados estão, obviamente, não nos conceitos, mas na aplicação prática dos conceitos. Aí nós vamos falar sobre desapego, a leveza, a espontaneidade, a criatividade. A prosperidade vem do desapego. Uma pessoa apegada, ela não prospera. Por quê? Porque ela está apegada. Apego é sinônimo de estagnação. Mas o que é o apego? Por que as pessoas têm apego? Por que você é tão apegado a coisas? E quando eu digo apegado a coisas, pensamentos são coisas. Então, muitas vezes você é tão apegado a pensamento, apegado a ideias. Então, quando a gente trabalhar o tema apego, nós vamos cavar a fundo, não vai ficar lasca de nada. Nós temos que entender isso de uma maneira
ampla, de uma maneira profunda, que se você for fazer uma live sobre desapego, você isso sai aos borbotões. Quando a gente falar intenção e atenção, o que que você sabe sobre intenção e atenção? Qual a diferença? Qual a relação? Como é que você aplica isso na sua vida? Quando a gente falar sobre plenitude, quando a gente falar sobre abundância, o que que é abundância? Da onde vem a abundância? A maioria das pessoas acredita que a abundância vem das coisas externas. E não existe abundância no apego. Então, quando você se apega às coisas externas, você mata a abundância. Plenitude. Então, o perdão. O que que é o perdão? Por que que você precisa perdoar? Por que que perdoar e ser perdoado, segundo a tradição, te leva para o céu? Se você morre no perdão, você vai para o céu. Então, essas coisas, nós vamos esgotar, esgotar. Então, nós vamos trabalhar tópicos, nós vamos trabalhar temas, e são temas como, por exemplo, o que que é o sucesso? Nós vamos esgotar, nós vamos debater, vocês vão fazer atividades sobre cada um desses temas, não é só ficar assistindo. Pelo menos durante esses 90 dias eu vou pedir isso para vocês. A gente mergulhar a fundo. Eu estou montando, ainda não terminei, mas eu estou montando duas versões de cronogramas de estudos para esses 90 dias. Então, o que que são esses 2 cronogramas? Cronogramas de estudo. Eu vou fazer um modo intenso, para quem tem tempo e para quem realmente quer se jogar de cabeça nisso, e um modo médio. O modo médio é para o resto. Então, se você realmente quer imergir profundamente, se você quer esgotar, se você quer dedicar tempo para isso, você vai no modo intenso. E se não, você vai no modo leve. 90 dias é o que eu te peço, tá? Para você largar um pouco outras coisas que você pode largar, tem algumas coisas que a gente não pode, e se dedicar exclusivamente para nós entendermos esse conceito da consciência consciente. O que que é a consciência consciente? É você ter total domínio sobre o seu condicionamento mental. E você não consegue dominar, acho que a palavra domínio é equivocada, é você transcender. Se você lógico, você nunca vai viver totalmente sem condicionamento. Você tem existem condições, até porque se vive dentro de uma sociedade. Mas o que que eu quero que você faça é que os condicionamentos que você tenha, eles sejam uma opção, sejam algo que você determina conscientemente, ao invés de ao invés de ser dominado por isso de modo inconsciente, sem você saber. Então, 2 planos de estudo, um modo intenso e um modo leve. O modo intenso, eu estou colocando assim, 4 dias por semana, no mínimo 1 hora e meia de estudo dentro do nosso programa. Vou repetir, 4 dias, no mínimo 1 hora e meia de estudo dentro do nosso programa. E quando eu falo 1 hora e meia de estudo, é fazer o que eu estou fazendo agora. Eu não posso falar de você porque eu não sei aonde você está. Você pode estar com o fone de ouvido no celular e lavando louça. Mas para mim, estudo é sentar numa mesa, tá? É você sentar numa mesa, é você ter um caderno em mãos e você estudar. Isso para mim é estudo. Você está ouvindo alguma coisa, isso já é um nível um pouco inferior ao que eu chamo de estudo.
Isso já é ouvir, que é bom também, mas é diferente você ouvir uma coisa e você escrever os principais tópicos. Então, para o modo intenso, são 4 dias, você separa 1h30, eu vou dar o calendário para você imprimir, para você marcar, vou passar as instruções, estou trabalhando nisso, vou terminar isso ainda essa semana. E o modo leve, médio, que não é leve, são só 3 dias, mas tem um dia a mais de folga. Porque um dia já é o nosso programa obrigatório aqui. Você vai ter que estar ao vivo toda segunda-feira. "Ah, mas eu prefiro assistir gravado". Você só A minha recomendação, você só assiste gravado quando você verdadeiramente não pode estar ao vivo. O ideal é sempre você estar ao vivo, tá bom? Agora, o que que você vai fazer ao longo dessas outras noites? Ali que está o segredo. Como nós vamos trabalhar temas, existe uma estrutura que sustenta esses temas. E essa estrutura é o que você vai estudar por fora. Senão nós vamos ficar muito tempo e fica tudo muito repetitivo para quem já é do clube. Tô sacrificando as pessoas novas? Não. Eu tô jogando elas na água para elas aprenderem a nadar mais rápido. Então, o que que nós vamos fazer? Existe uma mentoria, nós vamos começar por essa mentoria. Existe uma mentoria aqui no clube, depois do fim, no final dessa aula, eu quero que você que é novo, você fuce, ou amanhã, dê uma fuçada, revire tudo que tem dentro desse clube. Não é tanta coisa assim. Em 1 hora você aprende tudo o que tem, não o conteúdo, mas os tipos de conteúdos, programas, tudo que tem. Então, o que que eu quero que você faça? Tem uma mentoria que foi passada no ano passado, que se chama Os 7 Níveis da Evolução Pessoal. Os 7 níveis da evolução pessoal. Essa mentoria nós vamos usar no primeiro mês como base, tá bom? Nós vamos estudar, além das aulas de segunda-feira, nós vamos estudar 3 mentorias que já tem dentro do clube. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um mix, nós vamos fazer um combo. E você vai estudar durante a semana e na segunda-feira nós vamos aprofundar, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos para que isso realmente se torne como se fosse como se fosse uma pós-graduação, tá bom? Como se isso fosse uma pós-graduação. São 3 meses intensos, vale a pena. Você tá aí, você investiu o dinheiro, você precisa de resultados e você precisa de resultados rápidos e você se joga de uma maneira intensa e as coisas começam a acontecer. Vou explicar uma coisa para vocês. Eu tinha uma mentorada minha que ela comprou uma mentoria, chamada O Caminho. E na primeira aula, ela veio no direct e disse que foi uma decepção, que não sei o quê, que não sei o quê. A primeira aula. Ela fez a segunda, ela fez a terceira, ela fez todas as aulas. Eu disse: "Só faz as aulas. Dá esse voto de confiança. Você já gastou dinheiro, você já investiu, faz as aulas". Aí nós lançamos uma segunda mentoria, chamada Vida Sem Limites. Aí ela comprou essa mentoria também. Hoje, ela acompanhou essa série de lives e ela mandou essa seguinte mensagem para mim no direct, tá? Eu não vou falar o nome dela para não expor, mas ela mandou, eu fiquei até bem feliz, porque, eu me importo com os meus alunos, eu me importo com os meus mentorados.
E ela escreveu assim, ó: "Quando te conheci era uma pessoa quebrada, amargurada, mãe com muita vontade de mudar, e você com seu jeito didático e lá-lá-lá, me mostrou que era possível ter uma vida livre e feliz. Após 2 mentorias, o Caminho à Vida Sem Limite, pude perceber os primeiros frutos do processo desse conhecimento. Estou mais calma, mais tranquila, o medo e a insegurança que tanto me atormentavam se dissiparam. Na vida profissional, fechei o semestre com êxito, cumprindo as metas e aumentando a participação societária, o que parecia impossível em razão de estar retornando ao trabalho após o tratamento de uma doença grave, câncer, e um cenário econômico totalmente incerto pós-eleições. É isso que vai acontecer contigo, entendeu? Mas isso requer esforço. Essa pessoa, essa senhora, essa moça, essa mulher, ela estava em todas as aulas. E muitas vezes ela brigava comigo. Ela não aceitava o que eu dizia, mas os resultados estão aí. Os resultados aparecem. Então, o que que eu estou querendo colocar na sua cabeça? Eu quero colocar na sua cabeça que você não veio aqui para passear. Você não veio aqui para matar tempo. Você não veio aqui para testar. Você até pode testar, mas na verdade você vai ser testado. E se você já é aluno do clube há mais tempo, esqueça tudo. Esqueça tudo. Finja, Thalita, outras pessoas que já estão aqui há mais tempo. Esqueçam tudo. Faça de conta que você entrou hoje. 90 dias, porque a única coisa que vai acontecer é que você vai ter um resultado ainda mais intenso, um resultado ainda maior. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu tô eu falei hoje nos stories, eu vou me dedicar a esse programa, esses 90 dias, como eu nunca me dediquei para nada. E não é pelo que você está pagando, não é por causa disso, porque o clube é mais barato do que uma mentoria. Mas eu realmente quero que as pessoas que estejam aqui, elas se tornem luz, que elas se tornem diferenciadas. E tem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não sei, eh, no que você verdadeiramente acredita, mas eu posso te garantir uma coisa. Garantir, é garantia, eu dou garantia disso. Eu brigo por isso, não emocionalmente, mas eu brigo por isso. Em termos de desenvolvimento humano, não existe nada mais fundamental, não existe nada mais básico como base, do que o que você vai aprender. Pode ter coisas mais importantes, se você é um médico para fazer uma cirurgia, a cirurgia ela é extremamente você tem que aprender coisas extremamente importantes, senão você vai matar o seu paciente. Se você é um dentista e você não aprende a extrair um dente, você vai criar problema para o seu paciente e para você também. Então, pode existir coisas mais importantes, mas nada é mais fundamental. Fundamenta tudo, até para você ser um bom médico, para você ser um bom carpinteiro, para você ser uma boa mãe, para você ser um bom pai, para qualquer coisa que você queira, você precisa entender isso que você vai aprender aqui nesses 9 meses. Eu poderia ensinar qualquer coisa, nós ficamos, 4 meses debruçado, tá? 4 meses, para quem é do clube, nós ficamos 4 meses debruçados para esmiuçar todas as leis que tem aqui, as 16 leis do sucesso. Eu poderia ensinar qualquer coisa, mas eu disse: não, eu vou ter que insistir naquilo que é fundamental,
que é o fundamento, que é a base, porque depois o resto se torna fácil. E aí vem uma questão extremamente importante, tá? Que eu falei um pouco ontem, na nossa aula de ontem, na live de ontem. Existe uma coisa extremamente importante, tá? Que para quem já é do clube, vale reforçar. A vida, a nossa vida, ela tem dois, três propósitos. O propósito primário e o propósito secundário. O que a maioria das pessoas ensina para você quando se fala em desenvolvimento pessoal? Eles querem te ensinar a ter foco, eles querem te ensinar a ter disciplina, eles querem te ensinar a ter resiliência, eles querem te ensinar a ter persistência. Quer dizer, eles querem te ensinar uma série de virtudes. E eu já fiz isso, mas eu vi que isso não funcionava muito bem. O que acontece? Todas essas questões, resiliência, paz, alegria, serenidade, foco, disciplina, persistência, consistência, todas essas coisas, pasmem, elas não podem ser ensinadas. Tu não ensina ninguém a ter foco. Tu não ensina ninguém a ter persistência. Tu não ensina ninguém a ter disciplina. O que essas coisas são? Tudo isso são características inerentes a nós. O que é inerente? Isso faz parte da nossa natureza. Você, por natureza, você é alegre. Por natureza, você tem foco. Por natureza, você tem disciplina. Por natureza, você é consistente, você é persistente, você é resiliente. Por natureza, você é alegre. Por natureza, você tem paz, serenidade, tranquilidade. Onde é que a gente se perde? A gente se perde na cabeça. A gente se perde na nossa mente. Então, o que acontece? A mesma coisa é sobre talento, a mesma coisa é sobre propósito, a mesma coisa é sobre sentido da vida. O ser humano é a única espécie que a vida parece não ter sentido. Todas as outras espécies, todos os outros seres, eles lutam pela sobrevivência. Quando você chega perto e eles percebem que você pode ser uma ameaça, eles saem correndo. Nós, seres humanos, andamos por aí sem motivação. Andamos por aí com vontade de se suicidar, de se matar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vê mais sentido na vida. Então, quando eu falo de fundamento, quando eu digo que é fundamental, quando eu digo que o que eu escolhi ensinar para vocês é aquilo que eu sei que funcionou para mim, é aquilo que eu vejo que funciona para os outros mentorados, o que é isso que eu quero ensinar para vocês? Eu quero resgatar a tua natureza. Eu quero resgatar a tua essência fundamental, que é aquilo que existe de mais profundo em você. E para fazer isso, a gente vai ter que entender algumas coisas. Entender no sentido não de conhecer, mas de ir mais além, de ir mais a fundo. Por quê? Porque a nossa mente, ela é uma barreira que a gente precisa transcender para que a gente consiga chegar àquilo que nós verdadeiramente somos.
Aí você diz: "Mas baseado no que você diz que nós nascemos com persistência?" Se você não fosse uma pessoa altamente persistente, você não teria aprendido a caminhar. Se você não fosse uma pessoa resiliente, você não teria aprendido a caminhar. Se você não fosse uma pessoa focada, você não teria aprendido a caminhar. Se você não fosse uma pessoa extremamente focada, você não teria aprendido a falar. Se você não fosse uma pessoa extremamente inteligente, você não teria aprendido a falar. Você aprendeu todas as palavras que você ouvia e você entendeu o conceito disso. Isso é inteligência suficiente para você fazer tudo o que você quer na vida. Então, o que que nós vamos fazer? Tem um filósofo que eu gosto muito, tá? Um filósofo dinamarquês, ele disse o seguinte: a vida tem suas próprias forças ocultas que só podemos descobrir vivendo. Vou repetir. A vida tem suas próprias forças ocultas que só podemos descobrir vivendo. Se você não viver isso que a gente trabalha aqui, se você não se conectar, se você não levar isso para o lado prático, não adianta. O conceito por si só é só mais uma coisa na sua cabeça. E aí nós vamos ter coisas simples, como experiências onde você vai ter que entrar em contato com a natureza, onde você vai ter que observar a lua, ou observar o pôr do sol, ou você vai ter que observar as estrelas. E eu quero que você leve isso muito a sério, porque isso é extremamente transformador. Tem um outro livro aqui, esse livro foi escrito por dois psiquiatras, tá? Um se chama Phil Stutz e outro Barry Michaels, não sei, é o sobrenome dele. E ele é formado por Harvard e pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. E eles são muito conhecidos aqui nos Estados Unidos, e entre seus pacientes existem atores, diretores, produtores de Hollywood, eles só atendem a nata da sociedade. E numa passagem, o livro não é irrelevante, mas numa passagem, eles dizem o seguinte, falando falando de forças superiores. Ele diz o seguinte, e isso é muito verdade, tá? Eu trouxe isso porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você ouvir isso de psiquiatras formados em Harvard. E ele diz o seguinte, preste bem atenção, é um mundo, isso que nós estamos falando aqui, é um mundo interior no qual você precisa entrar. Vou repetir. O que nós vamos falar aqui é um mundo interior no qual você precisa entrar. Aí ele diz o seguinte: ele não pode ser compreendido por meio do pensamento, que está apenas dentro da sua cabeça. No mundo interior, o que é real é aquilo que afeta todo o seu ser. Aí ele diz o seguinte: não se pode provar ou refutar a existência de forças superiores. Elas só são reais se você puder senti-las. Por que eu trouxe isso? Eu li isso. Porque isso diz respeito à sua essência, à sua natureza. Não adianta pensar sobre a sua essência. Não adianta pensar sobre consciência. Não adianta pensar sobre a sua natureza divina. Não adianta você
pensar sobre ser centelha divina. Isso só se torna real quando você consegue sentir isso. Então, esse é o nosso grande desafio aqui. Não é é isso que eu quero que você leve dessa primeira aula. Não é um mundo de conceitos, não é uma coisa sobre a qual nós precisamos falar sobre isso, porque senão, como é que nós vamos desconstruir essa barreira? Nós precisamos falar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que só falar não faz sentido. Só falar não vai nos levar até lá. E eu vejo isso muito nos meus alunos. O que que eu vejo nos meus alunos? E eu quero que você fique muito atento para isso. Você se apega a 1, 2 conceitos e você acha que você é consciente. E aí você vem para mim e você diz o seguinte: "Agora que eu me tornei consciente, eu não consigo mais viver com esse mala do meu marido, porque a inconsciência dele me ofende". Isso não é consciência, isso é o falso eu se vestindo de consciência para passar a perna na gente. Você agora antes você era um falso eu miúdo, pequenininho, e agora você se tornou um falso eu consciente. Ah, sai de perto de um falso eu consciente. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer muita atividade. Fazer muita atividade, tá? Eu vou passar as atividades para vocês e a gente vai fazer essa atividade durante 2, 3, 4 dias. E são coisas simples, porque nada no mundo essencial, nada na nossa natureza é complexo. No seu sentido natural, na sua forma natural, a vida não é complexa. A vida é simples. E quando digo simples, não é naquilo que a gente às vezes confunde com simples, que é pobre. Não, a vida é leve, a vida é espontânea. Eu quero que você comece a refletir sobre isso. A vida é leve, a vida é espontânea, a vida é natural, a vida é uma bênção, a vida é maravilhosa, a vida é um êxtase. A vida é um êxtase. Se você acredita o contrário, comece a mudar essa percepção, porque isso é só uma percepção e é uma percepção equivocada. Ah, mas é fácil dizer isso e quando eu não tenho dinheiro. Eu estou falando da vida natural. Estou falando da essência. Dinheiro já é resultado, dinheiro já é consequência. E eu não vejo uma pessoa plena e abundante internamente ter problemas externos. Vocês lembram ontem de noite? Isso é muito importante, tá? Vocês lembram ontem de noite, ou se você não assistiu ontem de noite, também não tem problema, vou recapitular aqui. Onde é que a gente se foca a maioria das vezes quando a gente quer mudar? A primeira coisa que nos faz mudar são os resultados. Se os seus resultados são satisfatórios em alguma área, aí você não quer mudar. Se os seus resultados estão positivos, satisfatórios, você só celebra. A mudança sempre começa pelos resultados, na maioria das pessoas. Aí, quando os resultados não estão bons, aí muitas vezes você se volta para as ações. Ah, eu preciso mudar os meus métodos, eu preciso mudar a minha rotina, eu preciso mudar as minhas ações. Por quê? Porque os resultados não estão satisfatórios. Eu preciso agir de uma maneira diferente. E quando as ações não estão boas, aí, muitas vezes, a pessoa ela se foca onde? Ela se foca nas crenças. "Ó,
eu preciso mudar as minhas crenças. Eu preciso mudar aquilo que eu acredito. Então, o que que nós temos? Nós queremos sempre mudar o que a gente obtém. Aquilo que a gente obtém, que são os resultados. Quando isso não funciona, a gente quer mudar aquilo que a gente faz, que é a ação. Quando isso não funciona, a gente quer mudar o que a gente acredita. Então, a gente sempre se foca no que a gente obtém, no que a gente faz e no que a gente acredita. E qual é a origem de tudo? Qual é o ponto de partida de tudo? É o que você acredita? Não. A origem, o ponto de tudo é o seu eu, não a sua identidade, que é o seu falso eu, a sua identidade baseada em rótulos, em conceitos, em crenças. Mas é o eu. O que que é o eu? É isso que nós temos que descobrir. O eu, esse eu é uma coisa que não pode ser transformada em conceito. Anota isso. Esse eu não pode ser transformado em objeto de estudo. Ele só pode ser vivido. Mas como assim não pode ser transformado em objeto de estudo? Preste bem atenção. Quando você transforma o eu num conceito, ele se torna o quê? Uma crença. E aí ele já não é mais o eu. Aí ele já é uma crença. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Tô olhando aqui os comentários, e eu tô vendo que existem algumas pessoas, tá? Que estão dizendo o seguinte: eu não estou entendendo, eu não consigo entender isso ainda. Não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso. No início, o que a gente fala aqui, isso dá dor de cabeça, tá? Isso é uma dor de cabeça, o que que acontece, entendeu? É uma dor de cabeça. Por quê? Porque você começa a pensar e você não entende, e não é necessidade de entender. Porque basicamente aqui no clube eu não ensino nada, tá? Você pensa que eu vou encher você de conhecimento. Não. Basicamente o que a gente faz aqui é desconstruir o que você já sabe. Então, vai ter esses conflitos, vai ter essa a mente, porque o que que você sabe? Onde está isso que você sabe? Aquilo que você sabe está na sua mente. E a mente, ela vai olhar para isso e vai dizer: eu não sei. Isso não cabe aqui. Eu não tenho isso não funciona para mim. É muito complexo. A mente não vai entender isso. Então, qual é o meu pequeno objetivo? Tinha um tempo que eu vinha com um martelo. Tem uma série aqui chamada Filosofia do Martelo. O objetivo é abrir pequenas rachaduras na estrutura mental para que a luz da consciência lentamente possa se infiltrar. Pense uma pedra muito fechada. E aí, se tem uma pequena rachadura na pedra, a água da chuva começa a entrar nessa rachadura. E a água vai levando segmentos de areia, essas coisas. E com o passar dos anos, às vezes 100, 200 anos, essa rachadura vai se abrindo na sua cabeça. Isso não vai durar 200 anos, mas vai levar uma semana, um mês. Mas é isso que a gente precisa.
A gente precisa abrir um espaço, eu até fiz um desenho aqui, ó, a gente precisa abrir um espaço. O que que acontece? Eu estava falando antes, da onde que vem a disciplina, da onde que vem o foco, da onde que vem a fé? A fé, por exemplo, a fé não pode ser um conceito, a fé não pode ser uma crença. A fé, assim como o amor também, o amor não é uma coisa que eu tenho por você. O amor não é uma coisa que você tem pelo seu gatinho. O amor é uma coisa que existe dentro de você. E se você se fecha para isso, se você se fecha para o amor, ele não sai dali de dentro. Aí, aí você não tem amor por ninguém. Ah, mas e aquilo que eu sinto pelo meu gatinho? O que tu sente pelo teu gatinho é apego, não é amor. Ah, mas eu cuido tanto dele, sim, mas é por causa do apego. Você confunde amor com apego. O amor é uma coisa que existe dentro de nós. Está aqui. E se você abrir o canal, aí ele vai sair. O amor é uma coisa que você não pode ter por um e não ter por outro. É que nem a rosa. A rosa, ela não pode não querer dar o seu perfume e a sua beleza para todo mundo. Aí você vai dizer, mas e se eu odiar uma pessoa? Se você odiar uma pessoa, você não tem amor. Não existe ódio. Na essência, não existe ódio. Aí você diz, mas como não existe ódio? Mas lê a Bíblia. O que que Jesus disse sobre os inimigos? Ele disse, ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. E o que que significa amar os seus inimigos? Não ter inimigos. O ódio, a inimizade, ela vem daqui, da mente. Na essência, não existe ódio. Então, o que que acontece? Quando nós chegarmos aqui nesse eu essencial, a sua natureza, ela não pode não vazar amor. O amor vaza, o amor transcende. A paz, a fé, você não pode ter fé quando você está identificado com a sua mente. A fé, você confunde fé com torcida. Você torce para as coisas darem certo e você acha que isso é fé. Você espera que as coisas deem certo e você acha que isso é fé. Na mente não existe fé. A fé faz parte da certeza que nasce da sua essência, do seu eu verdadeiro. Você já viu uma criança, quando ela aprende a caminhar, perder a fé de que ela é capaz de caminhar? Não importa quantas vezes ela cai, não importa as dificuldades que ela tem fé que ela vai conseguir. E ela persiste. E ela tem consistência. Você já viu uma criança de 2, 3 anos, quando ela ainda é pura? Você já viu ela focada, brincando? Pode cair o céu do lado dela. Ela olha e continua a brincar. O foco, a persistência, a disciplina, a consistência, a fé, tudo isso faz parte da nossa natureza essencial. Por isso é tão importante a gente buscar esse tesouro perdido, a gente resgatar, a gente se aproximar daquilo que a gente é, em essência, que é o eu. Ao invés de você querer mudar as suas crenças através de reprogramação mental, e as pessoas perguntam, tá, mas e a reprogramação mental, então isso tudo é bobagem? Não é que é bobagem, mas eu sempre digo, é como você melhorar a lagarta. Você aprimora um pouco, você melhora um pouco, mas com qual o objetivo? Por que que você melhora? Você melhora porque você quer se sentir bem,
Mas por quanto tempo você se sente bem e aí você já se sente mal de novo? A mesma coisa é querer mudar as ações. As ações elas têm que brotar naturalmente daqui. Eu nunca vi, eu ando muito na natureza, e aqui tem muito veadinho, tem muito veado por aqui, tem muito bicho. De tarde eu estava ali fora, tinha um coelhinho correndo. Mostrei para a Fabiana. Eu nunca vi um coelho ter preguiça de caminhar para achar comida. Eu nunca vi um veadinho, mesmo chovendo, mesmo na chuva, no frio, na geada, eles estão por aí, procurando comida. Ninguém tem preguiça. Só nós que temos preguiça, entendeu? Então, o que, que nós precisamos fazer? O nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é resgatar aquilo que você é. Porque isso vai resolver 90% dos teus problemas. Mas isso não é uma tarefa fácil, por quê? Porque você vai ter que renunciar àquilo que você é hoje. E o que, que você é hoje? Tudo isso que você acredita. Você acha que você quer abrir mão desse sentimento de incapacidade que você sente? Você acha que você quer? Negativo. Você defende isso com unhas e dentes. Por quê? Porque isso é quem você é na sua cabeça. Você acha que você quer abrir mão de que você é uma pessoa que sofre? Se você sofre, você acha que você quer abrir mão do sofrimento? Negativo. Você diz que você quer abrir mão do sofrimento, mas observa como você age quando alguém diz que a vida é exultação, que a vida é felicidade, que a vida é paz. O que que você pensa? Como é que você se defende? Você pensa o seguinte: é fácil para ele. Ele não sabe minha condição. Ele não sabe onde que eu estou. E você sabe a minha? Você sabe a minha? Você sempre acha que os outros não têm problema, que você tem problema. Você defende os seus problemas, você não percebe isso. Isso é inconsciência. Você defende o seu sofrimento, você defende a sua miséria. É, mas também, se ele soubesse o que aconteceu comigo no passado, e tu sabe o que aconteceu comigo no passado? Não sabe. Mas você supõe que o meu passado foi muito mais fácil que o teu. Então, o que que acontece? A gente defende. É isso que eu chamo de apego. Quando a gente fala de apego, a pessoa diz, mas por que que eu preciso estudar desapego? Eu quero estudar como ganhar 1 milhão. Mas para ganhar 1 milhão, você tem que se desapegar da miséria. Você tem que se desapegar da escassez. Você tem que se desapegar das suas crenças. Você tem que se desapegar do seu condicionamento. Se você quer ganhar 1 milhão. Ah, mas eu não quero, só quero achar uma pessoa que me ama e me faça feliz. Eu não quero ter desapego, eu quero mais é me apegar. Nada. Você vai ter que se desapegar do seu sentimento de que você não é digno de ser amado, de ser respeitado, de ser valorizado. Você tem que se desapegar dessa miséria mental que cria essa situação em que você está. Aí você diz, mas eu não quero estudar aceitação, eu quero estudar como me tornar um CEO, como me tornar um empresário. Pois bem, para se tornar algo diferente do que você é, você tem que aceitar que aquilo que você tem hoje nasce da identificação daquilo que você sustenta. Por isso, o que nós vamos. Eu preciso parar de procrastinar, ok? Para parar de procrastinar, você precisa ter clareza sobre a vida. Você precisa ter objetividade. Você precisa ter leveza. Nenhuma pessoa que tem leveza, que tem espontaneidade, que tem clareza, procrastina. A procrastinação é filha da confusão.
de você não saber para que lado andar. Quando você chega numa encruzilhada, você não sabe para que lado ir, a primeira coisa que você faz é sentar numa pedra, esperar para alguém te passar uma informação. Isso é procrastinar. O que que você não entendeu, Neuza? Ó, a Neuza Correia todo o tempo está dizendo: não entendi, não entendi, não entendi, não entendi. Então, o que que nós temos que, então, o que que nós temos que fazer, tá? Vou passar uma atividade para vocês que eu quero que você faça, tá? Esqueci de falar antes, isso é muito importante, tá? Amanhã você vai no mercado mais perto da sua cidade e você compra um cadernão desses aqui. Vai na livraria, um cadernão. Se não tiver esse, você também pode comprar um bloquinho desses, mas eu quero que você tenha um caderno, tá? Eu quero ter um caderno, entendeu? Quero que você tenha um caderno. Quero que você tenha um caderno. Por quê? Porque nós vamos fazer muito trabalho e eu quero que você não fique com esse trabalho flutuando por aí. Então, se você olhar aqui embaixo, isso aí, Margarete, a Margarete disse que já comprou um caderno. Então, o que que acontece? Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, na pontinha, tem uma atividade e você pode imprimir, mas eu prefiro que você faça isso no seu caderno. Eu quero que você pegue uma folha do seu caderno e você divida essa folha no meio, tá? Faça um traço, uma linha. E aí você faz uma linha aqui em cima, tá? O que que eu quero que você escreva aqui? Você divida isso em 5 partes, tá? Essa primeira atividade que você vai fazer, você pode começar a fazer isso hoje à noite. Você divide isso em 5 partes mas eu quero que você pense um pouco sobre isso. Você escreve aqui o que eu mais quero. O que eu mais quero. O que que você mais quer na vida? As coisas que você mais quer. Você quer casar? Você quer mudar de emprego? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ter mais paz? Você quer ter mais foco? Você quer mudar de cidade? Você quer sair do apartamento e morar num sítio? Você quer sair do sítio e morar num apartamento? O que você mais quer? 5 coisas. Uma, duas, três, quatro, cinco. As coisas que você mais quer hoje. Escreva elas aqui do lado, tá bom? E aí, eu quero que no outro lado você escreva o seguinte: que benefícios eu acredito que isso vai me trazer. Vou repetir. Desse lado, você escreve o que eu mais quero. Desse lado, que benefícios eu acredito que isso vai me trazer. Por exemplo, você coloca assim, você escreve aqui. Vou dar um exemplo. Eu quero casar. Vamos supor que esse é uma das coisas que você mais quer. Aí o que que você vai escrever aqui? Por que você quer casar? O que que você acha que o casamento vai mudar na sua vida? Ah, você escreve. Ah, eu não vou mais me sentir sozinho. Eu vou dividir meus trabalhos, afazeres de casa. Eu vou poder dormir abraçado toda noite. Eu vou, não sei. Você escreve aqui. Quero mais dinheiro. Eu quero o meu primeiro milhão. Quais os benefícios que tu acha que isso vai te trazer? Escolha 5 coisas. Escolha 5 coisas e faça isso. Eu não quero que tu, presta atenção.
eu não quero que tu faça isso agora, numa tacada. Tipo: "Ah, acabei". Não é isso. Quero que você pense durante a semana inteira. Quero que você escreva isso a lápis. Quero que você escreva isso a lápis para que quando você mudar de ideia, você pode ir lá mudar. Mas na segunda-feira, você vai saber exatamente na sua cabeça quais as 5 coisas que você mais quer e por que você quer isso. Eu quero que isso esteja assim, decore salteado na sua cabeça. Porque aí nós vamos começar a trabalhar essas coisas. Nós vamos começar a entender isso, entendeu? Se alguém, o Peruchan, viver na consciência. Ok, eu quero viver da consciência. É uma coisa que você muito quer, coloque aqui. Mas por que que você quer isso? O que que você acredita que isso vai te trazer? Mas eu quero que você pense, que você tire isso lá do âmago, que você reflita sobre isso, que isso seja uma coisa que você amadureça durante a semana. É como fazer feijão. O feijão ele tem que estar mole, tem que amolecer, não pode dar um feijão cru para as pessoas. Então você vai cozinhar isso até isso ficar mole, tá bom? Ó, Paulo Júnior pergunta assim, ó, como eu faço para ver a vida desse ângulo, para ver a vida linda, para ver a vida bela? Não existe algo para você fazer que você possa fazer, tipo, ah, eu vou fazer. Isso nasce espontaneamente quando você sai da sua mente, quando você passa a viver a vida, e nós vamos trabalhar isso. Por isso nós vamos trabalhar ponto a ponto. Porque o que que acontece? Não é ver a vida desse ângulo. O que que você está querendo, Paulo? E quando digo você, às vezes eu chamo uma pergunta aqui e aí eu respondo. Isso não é uma resposta, tá? Para o Paulo. Isso é uma reflexão que a gente traz de um membro, de um aluno para todo mundo. O que que acontece? O que que acontece nesse ponto, Paulo? Você está aqui identificado com a sua mente, tá? Você está identificado com a mente. E a mente não conhece nada da nossa natureza essencial. Não conhece nada. A mente não conhece nada. Posso ler de novo a passagem desses moço aqui? Diz o seguinte: é um mundo interior no qual você precisa entrar. Ele não pode ser compreendido por meio do pensamento, que está apenas dentro da sua cabeça. Então, o que que acontece? Então, você está aqui identificado com a sua mente, a mente não sabe nada da essência, e a mente, obviamente, vê o mundo como um lugar difícil. Porque para a mente o mundo é um lugar difícil. Porque quando você se identifica com a mente, você se identifica com conceitos, você se identifica com rótulos, você é um ramo cortado da videira, você se sente incompleto, você se sente. E aí você olha a partir da mente e a mente pergunta: o que que eu, a mente, preciso fazer para ver a vida do jeito como ela é quando eu vivo da essência? Não é você mudar o ângulo, mudar a perspectiva da vida. Preste atenção, preste atenção. A vida, a vida
ela não pode ser vista. Você não pode ver a vida. Como tu não pode ver a vida? Porque a vida, ela só pode ser sentida. Não existe vida fora desse momento atemporal. A vida é agora. Então tu não pode ver a vida. Como é que tu vai ver a vida? Tu não vê a vida. A vida, ela tem que ser vivida. A vida, ela tem que ser sentida. A vida, ela tem que se manifestar através de você. E ela só pode manifestar, se manifestar agora. O que você vê, do ângulo que você vê, não é a vida. Você não pode ver a vida de um ângulo. Você vê a condição de vida, que são passado e futuro. Você provavelmente quer algo muito e você não tem isso. E aí você diz: nossa, a vida é uma merda. Por quê? Porque eu não tenho isso. A vida, ela só não é linda e bela quando você olha para as coisas que você não tem. Você se perde completamente quando você vive da mente. Você olha para as coisas que você não tem. E aí a vida não é bela. Mas a vida em si, nesse momento, ela é bela. Então, o que que acontece quando você começa a perceber a vida? A perceber a vida, como é que a vida não é para ser bela? Como é que a vida não é bela? Mas nós não sabemos nada da vida. Nós não sabemos nada da vida. Por quê? Porque nós confundimos a nossa condição de vida, que é o passado e o futuro, com a vida. Mas não se preocupa com isso agora, porque nós vamos mergulhar fundo nisso. Nós vamos mergulhar fundo, fundo nisso. E aí a mente vai dizer, mas se eu viver a vida, quem é que vai pagar minhas contas? O problema não são as contas. O problema é que você não vive a vida. Esse que é o problema. Estão entendendo? Esse é o problema. Se você vivesse a vida, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu às vezes vou falar de Jesus, tá? Mas não é religião. Mas se você olhar, por exemplo, tem a passagem lá onde Jesus diz: olhe como vivem. Olhe como. Se eu disser assim, olha como a Maria Auxiliadora vive. Olha como a Maria Auxiliadora vive. O que que você vai fazer? Você vai observar como ela vive. E se eu te disser, viva como ela, você vai observar como a Maria vive e você vai viver como ela. E Jesus disse: olha como vivem os lírios do campo e os passarinhos. Ele não quis dizer para você só olhar. Ele quis dizer: olha como eles vivem. E viva desse jeito. Porque ele ainda diz o seguinte: porque se Deus cuida deles, ele vai cuidar muito melhor de você. Mas não é o Deus externo que vai te jogar um saco de dinheiro. Se você viver a vida, Deus é vida. Deus vai viver através de você, ele vai cuidar de você. O que é a separação com Deus? A separação com Deus é a separação criada pela nossa mente. Viver a vida é deixar a vida viver por você. Essa é a disfunção, é isso que nós queremos consertar aqui. Tá bom? Ó, aí é que tá, ó. São os alunos novos, a gente tem essa peleia. Olha como vocês defendem a situação de vocês, entendeu? Mas a gente tem compromissos nessa vida. O que que são compromissos? O que que são compromissos? Boletos, cartão de crédito,
ter que ir trabalhar, ter que acordar cedo, esses são os compromissos. Limpar a casa, fazer comida, esses são os compromissos. É ali que entra, Samantha. Nós vamos trabalhar isso, tá? Nós vamos trabalhar isso. Ali que entram os dois propósitos, tá? Quais são os dois propósitos? Propósito interior e o propósito exterior. O que é o propósito interior? O propósito interior é que nós estamos falando, é o despertar, é você se conhecer, é você buscar a sua essência mais profunda. O que é o propósito exterior? É criar coisas, criar formas e curtir, apreciar essa criação das formas. E o que é o propósito supremo? É o alinhamento dessas duas coisas. Eu também tenho compromissos. Eu também tenho compromissos. Mas os meus compromissos, eles são infinitamente inferiores à minha vida. Entendeu? Agora, eu já tive momentos em que eu só tinha compromissos e não tinha vida. Exatamente isso. É por isso que você está aqui, Samantha. É para entender o que você ainda não entendeu. Esse é o divertido desse nosso clube. Esse é o divertido. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Duas coisas. Otávio, como é que é essa questão do grupo do WhatsApp do clube? Hã? Ó, fala aí. Na Aí ele próxima semana a ficou gente vai tímido. liberar para todo mundo. Hã? Na próxima semana a gente vai liberar para todo mundo. Tá, então agora as pessoas ainda não têm acesso. Se eu quiser Isso. mandar alguma coisa pro WhatsApp delas, eu não vou conseguir. Não. Tá. Então, assim, ó, tá? Tá bom, obrigado. Então, o que que você faz? A princípio, tá? Preste bem atenção. A princípio, faça essa atividade bem feita no seu caderno, tá? Faça essa atividade aqui, tá? Ponto 2. Eu quero, tá? Eu quero. Deixa eu olhar aqui. Eu quero que vocês assistam a aula 2, aula um e a aula 2, aula um e a aula 2 da série, aula um e a aula 2 da série. Escrevam as séries, nós depois não vão lembrar. Os 7 níveis da evolução pessoal. Você dá uma fuçada ali no clube e você vai achar uma aba chamada Os 7 níveis da evolução pessoal. E você assiste a aula 1 e a aula 2, até segunda-feira. Então, são 3 atividades. E não importa, se você tá mais tempo no clube, você está mais tempo no clube, faça isso igual. Assista essas duas aulas, a aula 1 e a aula 2. São aulas de 1 hora e 15, que nem essa, para que a gente consiga avançar com mais rapidez, tá bom? Tá aqui, ó, os 7 níveis da evolução pessoal. Estão na plataforma. Os 7 níveis da evolução pessoal estão na plataforma. Aqui, ó, os 7 níveis da evolução pessoal, aula 1 e 2, tá? Não, deixam a série a base um pouco de lado. A série A base, nós vamos trabalhar depois. É propósito exterior. Quanto mais você se adentrar no propósito interior, melhor vai ficar o propósito exterior. Se você tem mais tempo e quer assistir a base, tudo bem. Mas não deixe de assistir esses 2 módulos da aula, os 2 módulos, aula 1 e aula 2 dos 7 níveis da evolução pessoal, e faça essas atividades. Aqui, ó. Ivan Sausen, onde está a lista dos primeiros 90 inscritos?
Nós vamos divulgar essa lista daqui uns 10 dias, tá? Não se preocupem, essa lista é a lista do Hotmart. Vai estar lá o horário que você fez a sua inscrição. Se alguém desistir, já sai fora, o outro sobe. Então, assim, mantenham calma, mantenham paciência. Nós vamos divulgar essa lista, mas não vamos divulgar ela agora, para não criar confusão, tá bom? Então, dão uma segurada. Segundo ponto, alguém falou aqui, eu não estou conseguindo, eu tenho dificuldade de entrar na plataforma. Se você se inscreveu hoje, você vai entrar, você vai ter dificuldade, talvez, de entrar na primeira aula. Mas você tem uma semana inteira agora para entrar todos os dias no clube, para praticar. Isso vai ficar muito familiar para você, tá bom? Essa plataforma aqui, você vai explorar ela, você vai fazer 5 mentorias até o final do ano, tudo aqui dentro. Você vai ficar muito familiar nisso. No início a gente se atrapalha um pouco, mas tudo vai ficar muito familiar. Só assisto na plataforma, Cassiana, tá tudo na plataforma, tá bom? Fala a Vida Mix da Eli, ela quer fazer uma pergunta. Então, pergunta logo. Pode continuar lendo o livro, não vai interferir em nada, pode, a menos que você se atrapalhe com o tempo, Francine, tá? A menos que você se atrapalhe com o tempo, tá? Ah, eu não tenho 5 coisas para pedir, posso pedir só uma? Ah, eu entendi. Eu achei que ela ia querer pedir uma coisa para mim. Pode, mas peça 3. Peça 3, pense, reflita. Eu disse, não faça isso numa sentada. Daqui a pouco você vai ter 20 coisas para pedir, tá? Quais são as 2 perguntas para responder? Baixa o arquivo que está embaixo da aula, no cantinho, tá bom? Não consigo comentar na plataforma, mas tu está comentando, Jordano, estou lendo o teu comentário. Essa aula ficará gravada na plataforma também, tudo, Cassiana, tudo fica gravado, você pode assistir ela amanhã de novo, tá bom? Eu estava assistindo pela plataforma, mas não achei como interagir nos comentários. Aí também já não sei. Vamos ver aqui a Moniquinha. A Moniquinha disse o seguinte: eu só tenho a noite para trabalhar meu propósito pessoal. Sinto que as coisas acontecem lentamente, pois preciso aumentar meu conhecimento. Mas a noite é a melhor coisa que tem. Se você só tem a noite, é perfeito. Agora, se você só tem uma noite, aí pode ser que vai mais devagar. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Uma ótima semana. Façam as atividades. E tamo junto. Abraço.